Olá, galera! Bem-vindos ao AeroPro! O tema do vídeo de hoje foi escolhido por votação lá no nosso Instagram. E por sinal, nos siga lá no nosso Instagram, @aeropro2021. É lá que fazemos a maior interação com o público, fazemos enquetes, entre outros, para conseguir reunir informações para os outros vídeos. Por sinal, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos, com a família e deixa o like. O tema do vídeo de hoje é a história da computação. Cerca de um século antes de Cristo, começou a surgir a vontade de criar um sistema lógico que podia facilitar em questão de matemática e mecanização de processos. Foi então que Antícera construiu o computador analógico, mais antigo que se conhece, a máquina de Antícera. Esse computador era usado para prever posições astronômicas e eclipses, como a função do calendário e astrologia. Ele também podia rastrear o ciclo de 4 anos dos Jogos Atléticos, que eram parecidos, mas não idênticos, a uma Olimpíada, o ciclo de Jogos Olímpicos da Antiguidade. Com o passar dos anos, essa ideia de mecanizar processos começou a se desenvolver. A ideia era que as máquinas liberassem os homens de processos repetidos e de simples execução. Essa ideia quase conseguiu ser imposta pelo matemático e astrônomo Charles Babbage, considerado unanimemente um dos grandes pioneiros da era da computação. Charles apresentou sua primeira grande máquina em 1822, chamada máquina diferencial. Essa máquina era capaz de resolver equações polinomiais e possibilitando a construção de tabelas de logaritmos. A sua invenção mais ambiciosa viria um dia ser o que nós conhecemos como computador. O ancestral dos computadores de hoje foi batizado de máquina analítica. Porém, essa máquina só foi possível graças ao algoritmo descoberto por Ada Lovelace. Em 1912, nascia uma das pessoas que seriam fundamentais para a evolução da computação, Alan Turing. Ele deu prosseguimento nas ideias de Charles, que era a ideia de uma máquina de cálculo universal. A máquina analítica poderia seguir conjuntos mutáveis de instruções e, portanto, servir em diferentes funções. Hoje chamamos isso de software. Turing também desenvolveu um teste para comprovar se o computador possuía ou não inteligência artificial. Esse teste consistia em um usuário não poder diferenciar se as respostas e as perguntas elaboradas por ele mesmo eram vindas ou não de um computador. Caso afirmativo, o computador poderia ser considerado como dotado de inteligência artificial, contribuindo assim para o contexto da área de inteligência artificial. Agora vamos falar um pouco sobre os primeiros computadores eletromecânicos. A partir da década de 1930, alguns cientistas começaram a trabalhar com os dispositivos de cálculo, com alguns tipos de sistema de controle automático. Já se dispunha tecnologia necessária para se construir aquela estrutura imaginada por Charles Babbage. Então, surgiram os primeiros computadores mecânicos e eletromecânicos, e muitos dos projetos dos computadores eletrônicos feitos posteriormente sofreram muitas e algumas influências das primeiras máquinas. Com o avanço da tecnologia, começaram a surgir os primeiros computadores pessoais, ou PC, Personal Computer. Até o final dos anos 1970, reinavam absolutos os mainframes, computadores enormes trancados em uma sala refrigerada. Esses computadores eram operados por pessoas que eram selecionadas e só elas poderiam mexer, nenhuma outra poderia relar no computador. Apenas grandes empresas e bancos podiam investir alguns milhões de dólares para tornar mais eficiente alguns processos internos e o fluxo de informações. O primeiro computador pessoal foi o Kenbeck One, lançado em 1971. Ele possuía 256 bytes de memória e ele foi anunciado por apenas $750. Imagina esse computador rodando Chrome. Com certeza iria explodir o bichinho. Porém, esse computador não possuía CPU e era, como os outros sistemas da época, projetado para o uso educativo. Ou seja, demonstrar como um computador de verdade funciona. Em 1975, surgiu o Altair 8800, um computador pessoal baseado na CPU Intel 8080. A ideia era vender poucas unidades para universidades, porém foram vendidos 10 vezes mais ao longo do primeiro mês. Agora uma curiosidade, entre os primeiros usuários estavam os calouros da Universidade de Harvard, Bill Gates e um jovem programador, Paul Allen.
que juntos desenvolveram a versão de linguagem BASIC para o Altair. Pouco tempo depois, a dupla resolveu mudar o rumo de suas carreiras e criar uma empresa chamada Microsoft. Uma empresa pequenininha que ninguém conhece. Em 1976, outra dupla surgiu para revolucionar e mudar o rumo da informática. Eis que então Steve Jobs e Steve Wozniak criam a famosa Apple. Agora, outra curiosidade. Jobs e Wozniak abandonaram a Universidade de Berkeley para poderem se dedicar ao projeto de computador pessoal, criado por Wozniak, o Apple I. Como Wozniak trabalhava para a HP, o seu projeto precisava ser apresentado para a empresa, mas a empresa recusou de imediato. Isso mesmo, a HP recusou um computador Apple. Será que eles se arrependeram? Mas, graças a isso, abriu um caminho para eles, surgindo a Apple. Em 1980, a IBM também entrou no jogo da computação. Com a entrada da empresa, o uso de micros deslanchou de vez. A empresa dominava, e vem dominando até hoje, o mercado de computadores de grande porte. Para desenvolver um PC, a IBM percebeu que não poderia ser a mesma velocidade de produção que ela estava acostumada a trabalhar e desenvolver os seus produtos. Com isso, ela criou uma força-tarefa especial, só dedicada a esse novo produto. Com isso, surgiu a IBM PC, que custava cerca de $2.820, mais caro que seus concorrentes, porém, em 4 meses foram vendidos 35 mil unidades, um tremendo sucesso para a empresa. Eis que então surge a parceria que iria mudar o rumo da computação. A IBM necessitava de um sistema operacional para utilizar em seus computadores. Em primeiro plano, tentou contratar a Digital Research, porém sem sucesso. Sem outra alternativa, a IBM recorreu à Microsoft, que ofereceu um sistema operacional para a IBM, mas na verdade eles não tinham nenhum sistema pronto. Exatamente, a Microsoft fechou um contrato sem mesmo ter o produto. Com isso, ao assinar o licenciamento DOS, Sistema Operacional de Disco, para a IBM, Bill Gates e Paul Allen foram atrás da Seattle Computer. A empresa desenvolvia o sistema operacional QDOS. Por ser pequena, aceitou vender por apenas $50 mil, sem imaginar que fim esse sistema teria. Esse contrato é, sem dúvida, um dos mais importantes do século XX, pois, através dele, a Microsoft deixou de ser uma microempresa de software para se tornar uma das empresas mais poderosas do ramo de informática e tornar o Bill Gates um dos homens mais ricos do mundo atualmente. Em 1979, Jeff Haskin, um especialista em interface homem-máquina, imaginou um computador fácil de utilizar e barato para o grande público. Ele então lançou as bases do projeto Macintosh. O projeto atraiu a atenção de Steve Jobs, que saiu do projeto Lisa com sua equipe para se concentrar no projeto Macintosh. Em 24 de janeiro de 1984, surgiu o Macintosh, o primeiro computador de acesso com uma interface gráfica amigável, usando ícones, janelas e mouse. A sua acolhida foi extremamente entusiástica, a grande parte disso devido às campanhas publicitárias em massa da Apple. No início do século XXI, a partir de iniciativas de empresas como a Google, a Nokia e sobretudo a Apple, Se iniciou uma extensão na quarta geração de computadores, que resultou na unificação de linguagens de tecnologia já existentes e consequente a extensão de funcionalidades. a computação pessoal deixou de se limitar ao chamado desktops, outrora chamado de microcomputadores, e passou a incluir outros dispositivos, como telefones, celulares e aparelhos de televisão. Com isso, surgiu uma nova categoria de dispositivos chamado tablet. O tablet é uma espécie de computador fino e portátil, sem teclado físico e nem mouse, com uma tela sensível ao toque, de tamanho de um livro. Aplicações de uso geral passaram a ser portadas para esses dispositivos e, devido ao desenvolvimento da computação em nuvem, arquivos armazenados em um dispositivo puderam ser sincronizados a outros dispositivos, tornando a computação onipresente. Esses conceitos, que estão em curso atualmente, está progressivamente tornando as mídias físicas extremamente obsoletas, salvo talvez os cartões de memória. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Também não se esqueçam de deixar o like e comentem aqui o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Aeropro desligando!